Santo, estamos em Tua presença, agradecidos pela vida. Eu te louvo e te agradeço, meu Senhor, por mais um dia, Senhor, na minha vida. Obrigado, meu Senhor, pela Tua igreja, pelos meus irmãos, pelos meus alunos, pelos professores que trabalham conosco. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos em toda a terra. Pai querido, fica conosco. No santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos os nossos amados irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, com a nossa Escola Bíblica Dominical, a EBD no ar, EBD na web. Nosso interesse é ajudar os nossos irmãos de alguma forma. Sabemos que é possível fazer isto, mesmo a gente não tendo tanto, mas admitimos que ainda tem alguém que tem menos, e devido a isto nós nos propomos a fazer este trabalho. Lição número 6, a ser ministrada no dia 6, portanto, próximo domingo, 6 de agosto, o tema, a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus, a restauração do pecador. O pecado do homem e a restauração do mesmo. Algo que só poderia ser feito por Jesus Cristo, e nós sabemos pelas Escrituras que ele veio para realizar esta obra, para este feito grandioso, este ato extraordinário. Eu louvo a Deus, meus amados irmãos, porque eu amo a Escola Bíblica Dominical, participo há muitos anos, louvo a Deus. Quando eu não sou professor, eu sou aluno, estou sempre presente, e é muito bom a gente ajudar. Eu fui muito ajudado, recebi muita ajuda, ainda hoje eu sou bastante ajudado, e eu gosto de ajudar. No que diz respeito à Escola Bíblica Dominical, uma necessidade, eu diria, gritante, de nossos professores, de algo a mais. Eu fico, às vezes, pensando os professores que não têm os recursos que nós dispomos. Eu já me coloco nesta posição, eu tenho um micro, eu já pesquiso alguma coisa, eu tenho uma mini biblioteca com boa literatura, eu tenho muitas bíblias de estudo e eu recorro em alguns casos. Houve uma época que eu recorria sempre, mas a gente vai criando alguma condição e vai dependendo menos dos outros, e devido a isto, hoje eu consulto bem menos, mas eu tenho, e quem não tem? Eu consulto bem menos as Bíblias e comentários, mas quem não tem? E os que não têm biblioteca, não têm Bíblia, não tem boa orientação em relação à Bíblia, compra a Bíblia de qualquer forma, e agora tem Bíblia de feiticeiro, por aí tem um monte de coisa. Para nossa vergonha, quem tem dinheiro faz o que quer nesta nação, e com respeito à Bíblia Sagrada, é um bem de domínio público, as editoras podem fazer e manipular e tal. E tem aí agora a Bíblia da Mara Maravilha, que aprende um monte de bobagem, ensina um monte de bobagem, e tal. E quem não tem objetivo, quem não tem orientação, vai pegar, quem sabe, comentários de uma atriz, de um artista popular, populista e gospel na marra, e vai, quem sabe, introduzir na escola bíblica por falta de assunto. Eu, no que diz respeito à minha participação, eu evito. Eu não uso material de feiticeiros, eu não uso material de nocivos, eu não peço, não consigo ver a possibilidade de um dia fazer transfusão de sangue tomando uma bolsinha da barata. E o que essa gente tem seria equivalente a eu precisar de sangue e pedir a barata. Então, nós vamos aprender juntos este tema, pecaminosidade humana e a restauração do homem, a
a obra de Jesus Cristo para restaurar a comunhão do homem com Deus. O texto áureo diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. A verdade prática diz, reconhecemos a pecaminosidade de todos os seres humanos, o que os destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-los, restaurar os homens a Deus, restaurá-los. Esta é a verdade prática. A leitura em classe, meus amados, Romanos capítulo 5, versículos 12 a 21, e aqui os textos de Paulo. Paulo era um grande líder, um grande homem, um grande sábio, um cidadão com excelente formação, e quando, mesmo com tanta formação, para tratar de assuntos do reino de Deus, essas qualidades e habilidades ficam num plano secundário, e nós louvamos a Deus porque ele tinha a graça, e cheio da graça, ele pôde nos ajudar a igreja gentílica, a igreja do Senhor Jesus no mundo pagão, trazendo comentários como este, Romanos 5, versículos 12 a 21. E diz assim a leitura, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. É um texto que não é fácil para quem pega na Bíblia eventualmente. Na verdade, não é fácil para ninguém, mas é bem mais difícil para quem só vai preparar a lição na hora de ministrar, para quem só lê a Bíblia se tiver escalado para pregar ou para ensinar. Se torna muito mais difícil para quem não tem
familiaridade com a terminologia do apóstolo Paulo. No caso da Epístola aos Romanos, é uma epístola que ele usa uma linguagem eminentemente jurídica, e ele fala muito de tutela e curatela e adoção, uma linguagem eminentemente jurídica, portanto, não é fácil de assimilar por aqueles que não se inteiram, que não leem com frequência, que não têm o bom hábito de usar um dicionário, de consultar um comentário nesse sentido, porque é bom, tem sempre alguém que sabe mais do que nós, e é bom. É nesses casos que eu muitas vezes recorro. Hoje, menos do que outrora. Houve um tempo que eu, como detentor de um bom cabedal, de pelo menos 27 Bíblias, com versões diferentes, linguagens diferentes, línguas diferentes. Não sou poliglota, mas entendo um pouquinho de alguns idiomas, e nós procuramos uma expressão ajuda muito. Uma expressão já ajuda muito. Quando eu consigo entender aquela expressão em espanhol, ou em italiano, ou em inglês, ajuda, porque as versões não têm perfeição. Nenhuma versão tem perfeição. Todas as versões têm alguma limitação. Então, meus amados irmãos, é algo maravilhoso a gente estudar a palavra, se preparar e buscar, de alguma forma, prestar um serviço melhor à Igreja do Senhor Jesus. Os irmãos merecem. Nossos alunos precisam confiar, nossos alunos precisam de um incentivo para estar na escola bíblica dominical. A introdução, meus amados irmãos, diz assim: a doutrina do pecado é conhecida nos tratados de teologia como a martiologia. A martiologia. Da palavra grega amartia, o estudo se reveste de suma importância porque se trata do problema básico de todos os seres humanos, todos os conflitos do mundo e as confusões existentes na humanidade são manifestações do pecado. Ninguém pode se livrar dele, mas o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores da condenação eterna. O enfoque da presente lição é definir e explicar o pecado, bem como apresentar o meio divino para a solução humana. A lição se propõe a conceituar o pecado, o que é o pecado, como aconteceu e quais os males, o que o pecado causa, o estrago que o pecado causou na vida humana, e foi um estrago tão considerável que o pecado, ele, digamos, afrontou a Deus, agrediu o próximo e atingiu o íntimo. O pecado afrontou a Deus. Deus disse, não faça, aí eu fiz. É uma afronta. O pecado, ele confrontou o Senhor. Então, meus amados, é algo muito sério e nós temos o benefício do aprendizado a respeito desta enfermidade. Para toda enfermidade é necessário um remédio. O remédio é a graça. Nosso primeiro tópico vai falar dos termos, definindo os termos. Ele começa no item primeiro com o pecado. Ele diz, no comentário, há uma lista extensa de palavras na Bíblia para designar o pecado. Erro, iniquidade, transgressão, maldade, impiedade, engano, sedução, rebelião, violência, perversão, orgulho, malícia, concupiscência, prostituição,
injustiça e etc. Etc é o quebra-galho de quem escreve, de quem fala, de quem comunica. O etc. Etc. O etc. ajuda muito, ele suprime. Mas são coisas tão graves. Eu, ajudando os professores que vão ministrar, eu falei só sobre a última dessas palavras, que seria a injustiça. A injustiça é algo terrível. Nós ouvimos falar de injustiça social, mas existe injustiça paternal. Como é que é isso, professor? É quando o pai deixa de assistir os filhos para manter o vício. Injustiça paternal. Não tem dinheiro para aquilo que é básico, mas tem para manter o vício. Injustiça filial, injustiça dos filhos. É quando, no lugar de ajudar os pais, às vezes numa enfermidade, numa necessidade, numa carência, eles vão satisfazer suas vontades. Eu era bem novo ainda, adolescente, eu conheci uma família e eu sempre fui meio sem interesse por futebol. E, na época, aquela família era uma família numerosa. Eram pelo menos 3, 4 rapazes. Eles se cotizavam, faziam uma vaquinha lá na nossa propriedade, nossa terra. Eles faziam uma vaquinha, fretavam um carro para ir assistir jogos no Cariri. Eu não sei a distância, sei que era muito longe, muito caro. Agora, a mãe deles passando necessidade, ou traduzindo melhor, fome. A mãe passava fome e eles juntando dinheiro para fretar um carro e assistir um jogo no Juazeiro do Norte ou no Crato. Eu ouvia os relatos e eles falando de como tinha sido, como ia ser e como tinha sido tal, porque a gente convivia, era vizinho, trabalhávamos próximos, juntos em alguns casos. Eu ficava aborrecidíssimo no meu íntimo, meu moleque, o adolescente. Porque só para tratar da injustiça. A injustiça contra Deus, injustiça contra o próximo, injustiça contra os filhos, injustiça contra os pais. Só a injustiça já é terrível. E quando se trata dos outros males? Prostituição. Quando se trata do orgulho, o orgulho ferido, o cara separou-se da mulher, ficou com orgulho ferido, viu ela com outro, foi ela matou os dois. Aí a justiça trata ele bem lá. O crime passional. Tem lá alguma coisa que é o crime passional. É pecado. São consequências do pecado. É o pecado presente. O pecado, estando presente, ele faz um estrago grande em todas as relações. Então, aqui, só a letra, só o primeiro item do primeiro tópico, sobre o pecado. Além dos verbos e adjetivos cognatos, ou aqueles correlacionados, muitos desses termos e outros similares estão na sombria lista apresentada pelo apóstolo Paulo em Romanos 1, 29 a 32, quando ele fala sobre os homens que se entregaram à maldade, à prostituição, à corrupção, no lugar de reconhecer o Criador, reconhecer a criatura, amar e serviram mais a criatura do que o Criador, e se jogaram na corrupção moral, espiritual e física. É algo maligno. Romanos capítulo 1, versículos 29 a 32. Corroborados com Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, quando trata das obras da carne, que é a corrupção generalizada. Começa com concupiscências e termina com crimes
hediondos, melhor dizendo. Na continuação ainda deste primeiro item, ele diz, mas há um termo genérico para designar o pecado com todos os seus detalhes. É chatate. O chatate. Isso no hebraico. Chatate. O seu equivalente verbal é chatá. Pronuncia-se ratá ou H, com H aspirado, que ele ensina aqui, que também não é, como é que diz? Não é consenso. Quando eu estudei hebraico nos anos 80 ainda, tinha um professor que usava algumas palavras com aspiração gutural e outras sem. A mesma coisa ocorria com gregos. E olha que eu tive um professor de grego que ele morava na América do Norte, mas era nativo. Ele nascido na Grécia, pai grego, mãe americana, e também não é consenso como se pronuncia. Os autores, eu tenho um autor que eu brinco, eu apresento aqui um dicionário, o autor Antônio Freire, um dicionário belíssimo de grego, que esse autor, que eu não sei, eu nem conheço a história dele, bom, não lembro, mas não é consenso. Mas ele está falando aqui para você que é professor, melhorar, citar na sua classe. É bom quando a gente tem alguma coisa que ajuda. E ele diz que isto significa literalmente errar o alvo. Literalmente errar o alvo. Pecado significa literalmente errar o alvo. O substantivo derivado desse termo aparece pela primeira vez no relato do assassinato de Abel por seu irmão Caim. E é Deus quando diz, Deus está com o Caim sob uma confissão. Onde está o seu irmão? Aí ele vai, tenta negar para Deus, ele se esquiva da coisa. E Deus diz para ele, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Se você tensionar fazer o mal, agasalhar o mal, se você hospedar o mal no seu coração, você vai estar sempre envolto em corrupções, em maldades. O Senhor Deus disse ao Caim, se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Eu lembro ensinando isso aqui há 20 anos, mais de 20 anos, na minha escola, para alunos de teologia, e eu dizia, a forma de Deus falar, se você não agir correto, o pecado vai estar como uma serpente espreitando. O pecado vai estar na porta, como uma serpente espreitando. Você botou o pé na rua, a serpente vai pegar você. Então, o pecado, ele é oportunista. O pecado é oportunista. Isto está escrito em Gênesis, capítulo 4, versículo 7. O seu equivalente grego, na Septuaginta e no Novo Testamento, é amartia. Amartia é mais fácil para mim. Então, esse é o equivalente. A Septuaginta, a versão dos 70, a primeira versão dos livros do Antigo Testamento para a língua grega, e amartia foi traduzido pelo menos 24 vezes. Essa palavra, na Septuaginta, traduz 24 termos hebraicos do Antigo Testamento referentes ao pecado. O item 2, os termos hebraicos avon e pechá. Avon e pechá. Avon é fácil, todo mundo conhece aí uma empresa com esse nome, mas aqui a escrita é diferente, é A-W-O-N. E em hebraico é só W-N. Avon, W-N, porque não existe as vogais na língua hebraica e a gente se vale de uma sinalização vocálica, os termos, o chegol, o degol, são os
sinais que indicam qual som a gente usa, se é o E, se é o A, se é o I, e assim por diante. Um recurso criado pelos mestres maçoretas no século VIII depois de Jesus Cristo. Mas vale, é bom para a gente, principalmente para quem não domina, quem tem só algum conhecimento. Na Bíblia, um provérbio, um repertório amplo sobre o relato, que revela sobre o pecado, falando sobre o pecado, nos seus vários aspectos. Mas este espaço não nos permite uma apresentação exaustiva. Claro, não tem a finalidade e nem teria o fruto se a gente fosse apenas tratar de pecado. Nós vamos tratar da graça. Mas é bom saber. É sempre bom saber. Se você puder aprender, aprenda. Se você puder aprender, aprenda. É bom aprender. Na continuação, ele falando sobre este termo, essa terminologia, ele diz, o termo hebraico, avon, e aqui já está escrito diferente, está escrito do jeito daquela empresa de cosméticos. Mudaram aqui o W pelo V. Significa iniquidade, perversão. Vem da raiz que significa entortar ou torcer. Portanto, o que é o pecado? De uma forma mais prática, é uma torção no direito. O que é o pecado? É uma tortuosidade dos princípios. Entortou, tomou decisões tortas, decisões erradas, decisões indignas, decisões que faz mal a si próprio e aos outros. Ainda sobre ele, falando sobre esse torcer, entortar ou torcer, ele diz, daí a ideia de perverter a lei de Deus. Torcer a lei, torcer a expressão, torcer o princípio, essas seitas, esses movimentos heréticos malditos, principalmente esses que têm a questão dos anjos. Um anjo que apareceu e ensinou onde tinha um monte de ouro, um monte de coisa, ninguém nunca viu. Aliás, esses anjos devem estar por aí, porque a gente não sabe mais onde está, nem dentro das empresas públicas, né? Eu acho que esse anjo está apontando aí para os homens de hoje, o anjo da corrupção. E eles torceram as escrituras, com base na história de um tal anjo, com base em visões de homens ou mulheres. Qualquer que seja a atitude que torce a palavra, ela deve ser reprovada e extirpada, porque é tortuosidade, portanto, pecado. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, não satisfaz a curiosidade dos homens, a Bíblia não diz tão bem, as perguntas bestas de sempre. Com quem Caim casou? E eu vou atrás disto. Qual a vantagem? O que me acrescenta a fé? Eu saber que o Caim casou com uma sobrinha, ou com uma prima, com uma irmã, que na época podia, no tempo de Abraão ainda podia casar com a irmã. Abraão casou com a irmã por parte de pai. E eu vou me preocupar com Caim, eu tenho mais o que fazer. Então, a Bíblia não explica determinadas coisas, mas é suficiente para falar de Jesus, para falar da nossa necessidade, para falar o porquê da gente viver em uma situação tão grave, violência, corrupção, a questão da família arruinada, destruída. Eu estava falando sobre a questão de ofender os pais, ofender os filhos, a corrupção, o pecado. Enfrentando, na condição de pastor, enfrentando situações e ter que responder perguntas tais como, pastor, então, eu não tenho direito de ser feliz, não, pastor? Aí vai ouvir do pastor, tem não. Você não tem direito de ser feliz.
Você jogou a sua felicidade fora quando você se entregou a quem não era seu marido, quando você não pensou no filho, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, se tiver. Quando você se coloca como necessitada de uma satisfação, de um direito de ser feliz, você esquecendo o direito dos seus filhos que você botou no mundo. Às vezes sem a devida responsabilidade. Então, até nisto é difícil para ser pastor sério. Porque a maioria desconversa, ou a lei permite, então, a lei permite porque a lei é feita pelo irmão Cunha, com a camaradagem dele. A lei é feita por ratos, cães, monstros. O que tem menos entre esses legisladores são homens. O que há menos entre eles são pessoas dignas. Então, só porque a lei permite casar quantas vezes queira, isso é pecado, é fruto do pecado. O pecado é que faz as pessoas serem egoístas e levar uma vida tortuosa, prejudicando até o seu próprio sangue, prejudicando os seus filhos, prejudicando seus pais. Eu comentava esses dias essa onda de mãe solteira e pai solteiro. É vergonhoso casais. Eu louvo a Deus porque eu tenho vergonha, minha mulher também, nossos filhos foram instruídos como gente e não nos fizeram essa maldade. Mas homens de 60 anos, mulheres de 60 anos, cuidando de netos e bisnetos, de filhos e filhas e netos, inclusive. Prostituídos, drogados, imundos, imundiçados, e os velhos, pessoas que às vezes já tiveram a vida sacrificadíssima, cuidando de filho da desonra. É consequência do pecado. Prostituição, está lá no primeiro tópico. Então, meus amados, tudo isso é tortuosidade, porque torceram é injustiça. Essa palavra aparece traduzida em nossas Bíblias, em nossas versões, como injustiça. Gênesis 15 e 16. Maldade, Êxodo 20, verso 5. Iniquidade, Levítico 26 e 40. Já o verbo avar, a palavra radical de avon, o verbo avá, da mesma raiz, descreve a natureza do coração da pessoa não regenerada. O ímpio, tudo o que ele faz é torto. Até a sua fé é torta. Até a fé do ímpio é torta. O ímpio tem vergonha de Deus, aí adota o ídolo. Ele pode botar uma porcaria de um santo lá no quarto onde ele se prostitui. A porcaria é cega, surda, doida, não tem nada, não tem juízo, não tem coração, não tem visão, é uma porcaria que ele comprou na feira, mandou benzer. Então, isso é tortuosidade. Coração torto. Quer ter religião, nem que o Deus não preste, mas rejeita o Deus da verdade, a palavra de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus. Isso revela a vida torta do pecador. Outro termo de importância na amartiologia do Antigo Testamento é o verbo pachá. Significa transgredir. E o seu substantivo, pechar, significa transgressão ou delito. Gênesis 31, versículos 36 e 50, capítulo 50, versículo 17. O ser humano forçou e foi além dos limites que Deus estabeleceu. E isso faz toda a humanidade, homens e mulheres, errar o alvo da vida, que é servir a Deus, amar o próximo, viver bem, produzir, ser frutífero, cumprir uma missão e ser encaminhado para o final. Ninguém foi criado para ser malandro, ninguém foi criado para ser malaca, ninguém foi criado para ser desorteiro,
Não existe má sorte, não existe gênese. Não, é a genética. A mãe era sem futuro, tá aí, a menina não presta para nada. Que genética, que coisa nenhuma. Tem não, tem mãe sem futuro, que a filha é um exemplo. Tem pai excelente, que o filho é um bandido. Não tem isso, não, isso é pessoal. É pessoal, questão de escolha. Consequência de escolhas erradas, mal feitas, egoísticas, impensadas, tortuosidade. O item 3, estou ainda no primeiro tópico, o item 3, o que é pecado? Sabemos que a Bíblia não é um livro de definição, mas de descrição. Ela revela a verdade em forma popular de vida e fato. Como bem afirmou o historiador da igreja, Philip Scarf, as escrituras declaram que o pecado é a transgressão da lei, 1 João 3,4, Almeida atualizada. E que toda iniquidade é pecado, 1 João 5,17. Essa declaração é geralmente conhecida como pecado de comissão, ou seja, tudo que o sujeito sabe que está fazendo e não é certo é qualificado como pecado de comissão, ele fez consciente. E tudo que ele deveria fazer certo e deixou de fazer é pecado de omissão, ele se omitiu. Mas a palavra de Deus nos ensina ainda que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, peca. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Então, quando eu sei fazer o bem, quando eu sei que é possível fazer e eu não faço, eu estou deixando de fazer o bem, estou cometendo um pecado diante de Deus. Ninguém soube, ninguém viu, não foi premeditado, não causou um prejuízo direto, mas no lugar de eu fazer o bem, eu me omiti, eu me retraí na minha ação, deixei de agir de uma forma que glorificasse a Deus. Isto é pecado. E esse pecado, chamado de omissão, consiste em nossa falta de ação naquilo que deveríamos fazer. Quando os fariseus, inimigos de Jesus, foram lá, que o fariseu não perdia tempo, queria estar perturbando Jesus sempre. Mestre, quem é o meu próximo? A lei diz, amar o próximo. E quem é o meu próximo? Aí Jesus contou mais uma historinha. Jesus era maravilhosamente inteligente. Aí Jesus disse, olha, descia de Jerusalém para Jericó, um homem caiu na mão dos assaltantes e passou lá um levita, olhou e nem agiu. Passou um sacerdote, não agiu. Passou um samaritano, cuidou dele, levou lá na estalagem, deu uma certa quantia e prontificou-se a pagar a diferença se gastasse mais, quando ele retornasse. Para vocês, quem era o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Eles não eram muito burros? Disseram logo, o que ajudou? Jesus diz, então, vocês não são tão burros, não. Então, fazer o bem ao próximo faz parte do propósito de Deus. Deus criou a família humana. A humanidade é para ser uma família. Mas aí tem gente que quer saber porque tem negros. Mas porque tem negro, tem branco. Eu vou atrás de branco ou de negro, eu quero viver. Não vivo tão bem, até por ser negro, ou negroide. Mas a verdade é que a Bíblia não é um livro de definição para satisfazer o pensamento e a curiosidade de ninguém. A Bíblia é a palavra de Deus para nos ensinar o caminho da vida e fazer com que a gente evite a tortuosidade, o pecado. O segundo tópico, meus amados irmãos, vai falar da origem do pecado. Aqui é complicado porque tem gente que não acredita no céu, tem gente que não acredita no inferno, tem gente que nega a existência disto. Eu tenho pena desses religiosos aí, testemunha de ninguém, e outros que negam. Não vai para o céu porque, na verdade, não tem interesse, não quer Jesus, são inimigos de Deus, inimigos da cruz de Cristo, são verdadeiros seguidores de Satanás, apesar de usar a Bíblia.
não querem o céu. Não, nós vamos viver na terra vai ter muito pasto, muito capim. É tanto que na literatura apresenta lá os animais, muito pasto, muito verde. Eu gosto muito de verde, mas não para pastar. Agora, o que acontece é que eles também negam o céu, também negam o inferno, também negam o Espírito Santo. Ou seja, é uma contradição ambulante, negam tudo. Só tem validado o que eles acreditam. E eles certamente aborreceriam ao ouvir isso aqui. A história do pecado, a origem do pecado. Onde começa o pecado? É terrível para mim, para vocês, mas o pecado começa no céu. Deus cria seus anjos. Os anjos têm classificação. Tudo de Deus é muito organizado. Nós conhecemos um pouco, aliás, eu estou ministrando esse tema. Ontem nós estudamos uma parte deste tema, ainda teremos 4 ou 5 aulas sobre angelologia, o estudo dos anjos. Agora, meus queridos, Deus criou tudo de uma forma profunda. O universo é de uma grandeza que não tem como sondar. Os homens estão aí gastando bilhões, trilhões, e podem ficar pobres, gastar tudo com tecnologia. Faz uma sonda para ir tripulada até não sei aonde, de lá pega uma carona não sei para onde, vai não sei para cá, vai para lá. Quando eles chegam no limite que a tecnologia permite, aí, bum, surge uma nova. O que é uma nova? É uma estrela morrendo, na linguagem deles. Aí surgiu uma nova. Ixi, apareceu uma nova. Quando eles focam na nova, lá no buraco negro que a nova formou, aí descobre que existe outro universo, ou alguns milhões de sóis, que são bilhões. E eles descobrem mais alguns milhões de sóis, algumas galáxias, ficam doidos. Mas não tem humildade para aceitar a palavra de Deus. Deus, rico, poderoso, eterno, maravilhoso, Deus criou seres para administrar a terra, o mar, as estrelas, os planetas. Deus tem o controle, Deus tem o mundo em suas mãos. O mundo em suas mãos. E Deus criou os anjos. E um desses seres, chamado na Escritura de querubim, ele recebeu uma unção especial entre os seres celestiais como aferidor. Ele era um exemplo em perfeição, em santidade, em justiça. Ele era um anjo especial, um querubim. Os querubins, os serafins, os arcanjos, os anjos, tudo são classificações dos exércitos de Deus. Mas Deus criou os homens com livre arbítrio. O homem pode escolher. O homem escolhe. E Deus criou os anjos com livre arbítrio. Deus faz tudo do seu jeito. Ele é o Senhor. Deus criou os anjos, e os anjos podiam, sim, agir conforme o seu ego. E este querubim especial, o seu ego foi ferido pelas suas próprias avaliações da sua grandeza, do seu grandor. Então surgiu o pecado no céu. Segundo tópico, a origem do pecado. O pecado no céu. Foi lá que tudo começou. O pecado já havia sido introduzido no universo quando Adão e Eva foram criados.
antes de acontecer na terra. O pecado se originou no céu, pelo mau uso do livre-arbítrio. A escolha do anjo, por escolha pessoal, por questão individual, íntima, angelical, ele opôs-se ao propósito inicial de Deus. Jesus disse que o diabo peca desde o princípio, João 8:44. O querubim ungido foi criado perfeito em sabedoria e formosura. Tinha o selo da perfeição, Ezequiel 28, 12 a 15. Mas se rebelou contra Deus, Isaías 14, 12 a 14. Foi o orgulho e a soberba que fizeram esse querubim se transformar em Satanás. Hoje surge a pergunta, principalmente alunos recém-introduzidos na escola, pessoas recém-convertidas, ou descrentes mesmo. Quem criou o diabo? A resposta do professor Freire é ninguém. Ninguém criou o diabo. Deus não criaria o diabo. Deus criou um anjo sabendo que esse anjo, determinado dia, deixaria de ser anjo. Deus não criou o diabo. Aí entra o maluco, raciado com imbecil, aí diz, então, Deus não é o criador de todas as coisas, então a Bíblia tem contradição. Deus criou todas as coisas para o seu louvor, e o diabo não foi criado para o louvor de Deus, não é para o louvor de ninguém. O diabo não foi criado, ele é uma transformação ou uma deformação. Então, a resposta do professor Freire ainda seria esta, em qualquer contexto. Quem criou o diabo? Ninguém. Mas Deus não é o criador de todas as coisas? Boas, para o seu louvor. O diabo não foi criado para o louvor de Deus. O diabo não é criação de Deus. Deus criou um anjo perfeito, em formosura, em sabedoria, em poder. E Deus sabia, porque Deus colocou nele a possibilidade de não ser leal permanentemente. Deus não criou o diabo, Deus criou o querubim ungido. O diabo foi resultado de uma deformação. Então, meus amados, eu vou fundo nos temas, nos assuntos, e uso a linguagem mais comum possível, porque eu não posso ser diferente, eu só sou isto. Deus não criou o diabo. E quem fica preocupado com isto, no mínimo está fazendo um papel de bobo. A Bíblia diz que Deus é o criador de todas as coisas. O diabo não é uma coisa. O diabo é um monstro. Uma deformação de um ser criado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, concluindo aqui, foi o orgulho que fez o diabo surgir. O orgulho de um anjo que não perseverou na sua sublimidade. Ele queria mais. Quem quer muito perde tudo, às vezes. E hoje vale isso. Vale para muitos hoje. Conheço casos. Conheço alguns ordinários que saíram da nossa própria igreja para fundar seus ministérios de fantasia, hoje vive por aí, pastando em terreno seco. Porque não tem igreja perfeita. Não tem organização perfeita. Não tem pastor perfeito. Tem ninguém perfeito. Não tem. Perfeito é Deus. Aí, meus amados, o sujeito vai se aborrecer com a imperfeição, alguma coisa que vê, alguma coisa que deixou de ver, termina entrando pelo caminho do diabo. Então foi o orgulho que fez isso. Foi o orgulho e a soberba que fizeram esse querubim se transformar em Satanás. 1 Timóteo 3:6. Ele foi expulso do céu com os anjos que o acompanharam na sua rebelião.
Segunda Pedro 2 e 4, Judas, versículo 6, Judas é só uma epístola, ou melhor, uma epístola de um só capítulo, portanto, versículo 6, Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9. O item segundo do segundo tópico é o pecado no Éden. O pecado no Éden. O querubim tinha perdido o seu lugar no céu. E ele, no mínimo, estava com inveja, que é uma das qualidades de Satanás, é ser invejoso. Ele é invejoso, ele impõe, ele implanta a inveja no coração das pessoas. Tem pessoas que têm inveja. Tem marido que tem inveja da mulher, tem mulher que tem inveja do marido, tem filho que tem inveja dos pais, tem pai que tem inveja dos filhos, tem irmãos que têm uma inveja terrível uns dos outros. A inveja é uma arma de fracasso, até espiritualmente falando. Todo invejoso, ele é fracassado e frouxo. Quem não age assim, tem coragem, se aventura e se lança e cria e Deus opera. Do contrário, vai servir o diabo. O pecado no Éden. Adão tinha permissão de Deus para comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore da ciência do bem e do mal. E ele cita aqui o texto: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:16 e 17. Deus criou o anjo, o querubim, e Deus sabia, este querubim vai aprontar. Deus criou Adão, a sua imagem e semelhança, e Deus sabia da mesma maneira, esta semelhança vai aprontar. Este homem vai aprontar. Minha semelhança vai falhar, mas eu vou agir. E é uma bênção saber disto. É uma bênção acreditar na palavra de Deus. A advertência foi clara. Quando o casal comeu do fruto proibido, eles perceberam que estavam nus e procuraram se esconder da presença de Deus. Gênesis 3, 7 e 8. Mas ainda hoje não é assim? Ainda hoje é assim, comigo e contigo, com qualquer um. Faz uma coisa, basta um aborrecimento grande na hora. Tem gente que dorme sem orar, porque se aborreceu com o filho, com o pai, com a mãe, com a mulher, com o marido, com o pastor, com a ovelha ruim, a ovelha negra, desgarrada, desgraçada, a gente ensina 1000 vezes, ela não aprende nada. Até pastor do meu nível sofre. Pastor de rebanho desse tamanho. Imagina os pastores, homens de Deus, que tem essa cambada de imundo aí que enche os auditórios de prostitutas e malucos, e na verdade eles estão nem aí, o inferno para eles não tem a menor razão de ser, e o céu muito menos. Eles não têm a menor consciência ou problema, porque eles só querem ouvir o metal, só querem a coisa grande lá, a grandeza material. É por isso que eles criam tanta maldade, tanta campanha, tanta corrente maldita. Mas a gente vê isso. Hoje essa loucura, agora nós temos a infelicidade de ver pessoas nas nossas igrejas, pessoas a cada 15 dias, de mês em mês, e eu sei lá, durante esse mês, em quanto lugar o maluco foi, fazendo corrente por aí atrás de bênção. Ai, para lá, coisa imunda. A bênção está nas mãos de Deus, e não nas organizações desses perversos. Então, quer ser abençoado, seja fiel, seja presente, seja participante, seja atuante, seja consciente. Isto que traz a bênção de Deus e não acrescenta dores.
era a ruptura imediata da comunhão com Deus. Está tratando aqui do pecado lá no Éden. A morte espiritual. O próprio Deus anunciou a vinda do Redentor. Não existe, na linguagem dos homens, tem um provérbio que diz, não há mal que não tragam bem. No que diz respeito às coisas de Deus, não houve uma investida de Satanás que Deus não providenciasse um recurso para debelar. Tudo que o inimigo fez, tudo, o inimigo fez isto, e o Senhor Jesus deixou claro até para os seus discípulos. O Senhor Jesus disse, vocês serão intimados, levados às sinagogas, vão ser arrastados à presença das autoridades, mas eu vou estar com vocês. Em 100 anos, o Império Romano foi arruinado pela verdade do Evangelho. Em 100 anos da história da Igreja de Jesus, o Império Romano, a grandeza da Roma foi para o lixo. Claro que depois levantou-se uma religião diabólica, usando a mãe de Jesus, a mãe do cão, a mãe de não sei quem, e tudo, e fizeram aí um desastre e proibiram a leitura da Bíblia Sagrada, fizeram até o Brasil desse jeito que é hoje. Corrupção em todos os aspectos, incluindo corrupção espiritual. Mas a verdade é que até para esta desgraça, até para a mordida desta serpente no Brasil, Deus levantou uma igreja poderosa para pregar o Evangelho. Então, meus irmãos, Deus tem a resposta. Quando o homem caiu, Deus prometeu o Redentor para levantá-lo. Gênesis 3:15. Em seguida, o Senhor pronunciou a sentença do casal. Gênesis 3:16-19. E a sua posteridade, ou seja, o mal estava realmente iniciado e seria transmitido à posteridade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo. Mas foi por causa desta ação diabólica que a graça superabundante veio. Nós não temos prejuízo. Não tem nenhum prejuízo. Estamos no lucro. E com ele a morte. Aqui, falando do pecado. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. Romanos 5:12. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Pecado original, coisas desse nível. A universalidade do pecado. Todo mundo foi participante, tendo ou não iniciado lá. A Bíblia é clara ao ensinar que herdamos a natureza pecaminosa de Adão. 1 Coríntios 15:49. Isso passou a ser conhecido como pecado original. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os homens, mas afirma que se trata de um fato incontestável. Romanos 5:12-19. E assim as Escrituras mostram como todos os homens, como todos nós, homens e mulheres, estamos diante de Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5:23. O pecado apresentado como segue. Todos se extraviaram, não há quem faça o bem. Salmo 14, versículos de 1-5. Romanos, capítulo 3, versículos 10-12. Ou seja, não escapou ninguém. Todos pecaram. Ninguém escapou, que era exatamente para não ter outra forma de recuperação, a não ser através de Jesus. Todos pecaram, todos caíram, todos passíveis de condenação, e Deus providenciou o remédio para a nossa chaga, para a nossa doença, para a nossa enfermidade. A redenção em Cristo Jesus. Então, todos pecaram, ninguém escapou.
todos ficamos passíveis deste juízo, do juízo do pecado, contra nosso pecado. O quadro apresentado como segue: todos se extraviaram, ou seja, ninguém ficou, mas aquele escapou. Não, ninguém escapou. Todos ficaram fora do propósito, fora da comunhão, fora do plano, o plano de Deus. Por isso, não há no mundo quem não peque. 1 Reis, capítulo 8, versículo 46, e Eclesiastes 7:20. O sábio Salomão, na sua avaliação de um reino já bem sofrido, ele mesmo já tinha sido macerado pelas lutas e estava desiludido, porque foi um dos maiores, ou o maior do Oriente, e depois chegou a dizer: meu Deus, eu devia não ter crescido tanto. Cresci muito, fiz muito, criei muito, conquistei muito, fui mais do que muitos, e terminei igual a todos, aflito, sacrificado e decepcionado. Descobri que tudo é canseira, enfado, aflição de espírito. Então, meus amados, é bom a gente aprender na palavra de Deus. Nem mesmo os salvos em Cristo, isso aqui é profundo, nem mesmo os salvos em Cristo estão isentos da lei do pecado, dessa lei, a morte, o juízo. Nem mesmo. 1 João 1:8. O pecado é um princípio real e presente na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Quantos têm morrido no ventre? E quantos... Ele cita aqui o Salmo 51, versículo 5, quando o salmista está lá se consertando com Deus, e ele diz que reconhece o seu mal, o seu erro, ele foi gerado em pecado, a sua mãe, quando o concebeu, era uma pecadora. É tanto que alguns malucos, que o mundo é cheio deles, diz que a mãe dele não era honesta, não era a mãe dos outros, não. O Gessé tinha uma contrabanda. Rapaz, olha, gente, o que você vai ouvir, vocês que leem a palavra de Deus são bem-aventurados, porque se não ler a palavra de Deus e ficar lendo livrecos, livrinhos aí, tem um amaldiçoado que escreveu um livro, nada a perder, nada a ganhar, já perdeu tudo, infeliz, perdeu a consciência, perdeu o direito, perdeu o dinheiro. Aliás, dinheiro não perde, dinheiro rouba. Mas não tem nada a ganhar, nega tudo com a própria ação. É um terror. Quem tem a graça de Deus deve perseverar. Então, meus queridos, concluindo esse tópico aqui, aliás, este item, o segundo item do segundo tópico, aqui deixa claro que foi a queda da humanidade. Concluindo aqui, nós temos... ficou em conteste, todos participaram disto. A queda no Éden corrompeu toda a humanidade, em todo o seu ser, corpo, alma e espírito, intelecto, emoção e vontade. Tudo do homem foi corrompido. Tudo do homem foi corrompido. O corpo passou a ser um instrumento para o pecado. A alma passou a aspirar aquilo que não é conveniente. E o espírito passou à prática da imundícia espiritual. A imundícia espiritual. Dá para explicar, irmão Freire? Dá. Com o corpo, o sujeito se prostitui. Prostituição física, por exemplo. E com o corpo dele, ele se entrega a tantas práticas, aos vícios, às drogas e tudo mais. Tudo na base da matéria. É lixo misturado com terra. É lixo misturado com cinza.
Mas tem a alma. A alma é o intelecto, são as aspirações do indivíduo. Aí ele vai querer ser pastor. Aí ele vai querer ser padre. Aí ele vai querer ser doutor. E, digamos, aí ele conseguiu ser doutor. Conseguiu formar-se, agora ele é um doutor. Ele vai se vingar de uma pessoa que foi seu desafeto quando ele era estudante. Eu vou estudar, eu vou mostrar. Tem gente que se forma por opinião. São coisas da alma. E o espírito leva ele para ser macumbeiro, para ir bater Xangô. Espírito torto, espírito tortuoso, espírito escravo. Então, tudo ficou comprometido com o pecado, corpo, alma e espírito. Intelecto, emoção e vontade. O terceiro tópico é menor, é fácil aqui, a solução para o pecado. Maravilha, glória a Deus pela solução. Nem tudo está perdido. A Bíblia narra a situação humana, descrevendo-a como mortos em ofensas e pecados, Efésios 2:1. Foi assim que Deus nos viu, foi assim que Deus nos encontrou. Nós estávamos mortos em ofensa. Tudo que a gente fazia ofendia, ou a Deus ou a família, ou a Deus ou o próximo, ou a Deus ou o governo. Tudo vivendo em ofensas, criadores de ofensas, escritores de patifaria. O cara, eu sou escritor, academia, não, parece que não tem na Academia Brasileira de Letras, escritor que só escreve esculhambação. Mas o cara se torna filósofo, faz pedagogia e vai escrever prostituição. Inspirado pelo diabo, escreveu o que não presta. Ou seja, a situação é terrível, porque descreve mortos em ofensas e pecado. Literatura proibida. O cara produz um filme proibido, porque se não fizer com aquelas cenas terríveis, não tem ingresso, não vende ingresso. É por isso que até a igreja agora, daqui a um dia vai ter igreja proibida. Já tem reunião proibida. Já tem reunião que só entra os casais. Não vão falar da Bíblia, não, porque a Bíblia é para crianças, jovens e adultos. Vão falar de imoralidade, imundície. O objetivo inicial, segundo eles, é ajudar. Eu já conheço, é desastre. Então, a Bíblia nos descreve assim, a sociedade, a humanidade, mortos em ofensas e pecados, e que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Morte significa separação. Isso começou com a queda lá no jardim. Quando o homem, o que aconteceu? Foi se esconder de Deus. Continuou com sua posteridade. O homem continuou fugindo de Deus. Mas Deus, em sua infinita bondade, em sua misericórdia, Deus declara agora que nos vivificou em Cristo, Efésios, capítulo 2. E que nos deu o seu dom gratuito. Por que gratuito? Porque homem nenhum poderia, ninguém conseguiria ser salvo a não ser que Deus mandasse, providenciasse. É gratuito, foi gratuito. E nos deu a vida eterna, Romanos 6:23, parte B. A graça está disponível para toda a raça humana. Tem alguns cristãos inocentes, o mundo é cheio deles, de inocentes também, e alguns inocentes preocupados com a vinda de Jesus, porque Jesus não pode vir agora, porque tem os muçulmanos, porque não sei o quê. Jesus tem nada a ver com muçulmano. Jesus tem a ver, sim, com uma igreja que deve estar vigilante, esperando, consciente e clamando, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O muçulmano está lá, não quer Jesus, não quer mesmo. Mas está disponível, os recursos de Deus estão disponíveis. Deus disponibilizou na cruz do Calvário a salvação para toda a humanidade.
E a salvação em Jesus pode ser encontrada em todos os lugares. Ele coloca aqui a referência, Atos 17:30, que é o apóstolo Paulo, numa das suas maravilhosas situações de evangelização. Ele diz, citando lá para os gregos, um filósofo grego, que diz, onde vocês disseram, olha, aquele que criou a humanidade, ele é o nosso Senhor também, foi ele que nos fez. Nós somos também sua geração. E Paulo aproveita e evangeliza no centro acadêmico da Grécia, lá no Areópago. Então, meus queridos, aqui nós estamos chegando ao final. Tem a provisão de Deus no segundo item, o último do terceiro tópico. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Assim também a redenção veio por um homem, Jesus. A graça de Deus, o dom pela graça, que é por um só homem, Jesus Cristo, foi tão abundante, abundou sobre muitos, Romanos 5:15. A morte de Jesus foi expiatória, um sacrifício pelos nossos pecados, que Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, Romanos 3:25. Quando Deus instruiu Israel como a primeira nação a ter um código escrito, instruções para louvor, para serviço a Deus, Deus orientou o culto deles com sacrifícios cruentos e envolvia a morte de cordeiros, cabritos e bezerros e também de pombos domésticos e pombos selvagens. E morreram milhões ou bilhões de animais por causa dos pecados de Israel. Jesus Cristo veio e realizou o sacrifício como Cordeiro de Deus. Ele foi doado, ele foi apresentado. Deus disponibilizou um Cordeiro para a humanidade. Esse Cordeiro é Jesus. O seu sacrifício é expiador. Ele fez a expiação por todos. E expiação diz respeito ao sacrifício para a purificação. Todos os pecadores precisam do perdão dos pecados, precisam da purificação dos pecados. E o meio veio por Jesus. Jesus foi quem fez isto. A expiação diz respeito ao sacrifício para a purificação e ao perdão dos pecados, por meio dos sacrifícios Levítico 4:35 e Levítico 17:11. Aqui são regulamentos dos sacrifícios. E ele diz, a propiciação é um ato que apazigua a ira divina contra o pecado. Eu acho um termo terrível, mas é para mostrar a natureza do pecado. A oferta de Jesus Cristo, assim como a oferta dos cabritinhos, dos cordeirinhos, dos bezerrinhos ou novilhos no Antigo Testamento, ela ameniza o terror do pecado, ao ponto da gente viver uma vida de 60, 70, 80, 100 anos, enquanto vivendo produzir fruto para o reino de Deus e perseverando até o fim, entrar no celeiro, entrar no reino, entrar na herança que o Senhor tem preparado para os seus. A expiação foi isto. Um ato feito por Jesus para atenuar a ira, para atenuar as consequências do nosso pecado e solucionar de uma forma perfeita, tendo em vista ninguém poder pagar pela sua salvação. Então, meus irmãos,
A expiação realizada pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João 1:29, é um ato da graça de Deus em favor de todos os seres humanos. De todos, sim, é de todos. E por que a maioria vai perecer? Porque rejeita. Existe remédio nas farmácias para curar. Tem medicamento que dava para curar todos os doentes do mundo, se o medicamento fosse administrado. O recurso de Jesus, o sacrifício de Jesus, o perdão de Jesus, é para perdoar todos os pecados de todos os pecadores do mundo, se houver contrição, arrependimento para a aplicação do sacrifício do Senhor em nossas vidas. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus guarde e ajude a cada um. A finalizaçãozinha aqui, ele diz assim: o Senhor Jesus é a provisão de Deus para o pecador. É a solução de Deus para o pecado. A conclusão diz: a única esperança é o Senhor Jesus. O único que pode nos restaurar a Deus, restaurar e restituir. E isso se aplica tanto a possessões e bens, Êxodo 22:14, Isaías 58:12, Lucas 19:8, como a pessoas, Jeremias 30:17. O plano de Deus é restaurar todas as coisas. Mas ele começou com os seres humanos. A criação geme, a natureza sofre, a natureza ficou convulsionada pelo pecado. A redenção de todas as coisas acontecerá na consumação da história. No Calvário aconteceu a nossa redenção com a obra expiatória de Jesus. Nós, aqui diz, ele começou com os seres humanos. Nós estávamos perdidos como filho pródigo e fomos restaurados a Deus pelo arrependimento e pela fé em Jesus. Que Deus abençoe e guarde você. Você que é professor, dê uma boa aula. Você que não é professor, participe, seja ativo, esteja atento. A nossa vida espiritual precisa de cuidados, como um jardim precisa de cuidados. Agoe sua planta espiritual chamada comunhão. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor, por mais uma apresentação, por mais uma lição. Obrigado, meu Senhor, por mais uma oportunidade de ouvir a Tua palavra, de ler a Tua palavra e de expor para os meus irmãos. Querido Pai, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Próxima lição, nós estaremos novamente trazendo um comentário que de alguma forma possa ajudar alguém. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.